Você já parou para pensar quantos formatos e tipos de sobrancelha a gente tem? Que cada pessoa tem um formato diferente, específico do rosto dela? E além de tudo isso, que cada sobrancelha passa uma mensagem e uma imagem da pessoa que está usando ela, a quantidade de sobrancelhas e formatos que nós temos disponíveis no mercado é gigantesca. Eu acredito que a gente não possa nem contabilizar elas. Então não faz sentido a gente usar moldes de sobrancelhas, plaquinhas com sobrancelhas e formatos prontos para qualquer tipo de rosto. Se cada rosto pede uma sobrancelha, não tem como a gente fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E as sobrancelhas têm um papel importantíssimo na nossa expressividade. Porém, muitas vezes a imagem que elas estão passando não correspondem com a nossa autoimagem. Hoje eu trouxe para vocês os principais tipos e formatos de sobrancelhas que, baseado nesses, a gente vai ter uma crescente e infinitas variações nos formatos de sobrancelhas. E para você que não me conhece ainda, está chegando no canal por agora, eu me chamo Tabula Davies e esse canal foi criado para você que, assim como eu, é apaixonado por beleza, por design de sobrancelhas e por micropigmentação. Se você não me acompanha ainda, me segue em todas as redes sociais, @tabuladavies em todas. Já clica aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta. Nós temos entre 8 e 10 tipos de sobrancelha padrão, bases, linhas básicas, que seguindo dessas a gente desenvolve todos os outros formatos de sobrancelha, as especificidades, e a gente ajusta usando as técnicas de visagismo a sobrancelha ideal para o rosto que está ali na nossa cadeira, para o rosto da nossa cliente. E o primeiro formato é o padrão, que são sobrancelhas harmônicas dentro daquelas linhas que a gente está super acostumado a usar no design de sobrancelhas, que é aquele início alinhado com a cauda, com o ponto final das sobrancelhas, que traz uma sobrancelha leve, traz uma sobrancelha suave, não é uma sobrancelha caída, ela fica dentro das medidas padrões, que é em torno de 30% para a cauda, o restante para o corpo da sobrancelha. A espessura dela é uma espessura padrão também, que varia entre 0,7 e 1, então é a sobrancelha base para todos os outros formatos, é a sobrancelha que mais encaixa nos mais variados formatos de rosto, e é uma sobrancelha neutra, ela não passa tanta particularidade, ela não passa tanta personalidade como os outros formatos. Existem vários outros formatos que têm esse poder de passar uma imagem da cliente muito mais forte e muito mais rápido do que a sobrancelha padrão. A padrão, ela é uma sobrancelha que vai ficar ali neutra, ela é um componente do rosto, mas eu não vou conseguir ter uma opinião sobre aquela pessoa baseada na sobrancelha dela com tanta facilidade. Outro formato de sobrancelha base são as sobrancelhas ascendentes. Diferente da padrão, onde o ponto final das sobrancelhas do arco está alinhado com o ponto inicial, nas sobrancelhas ascendentes ele está acima, então ele dá aquela levantada no olhar. E se não for bem executado, pode passar uma imagem de que a pessoa está brava, que está carrancuda o tempo todo. Agora, quando ele é bem executado, com uma espessura compatível, ele deixa o olhar mais aberto, mais levantado, valoriza a pálpebra, porque como ela tem a cauda mais elevada, a passagem de luz para a pálpebra, para o olho, fica muito maior, muito melhor, né? Então ele abre o olhar e ilumina bastante também. Se ela for bem executada e o ponto 3 ali, o arco, não tiver com um ângulo muito pontudo, ela não vai passar essa imagem de que a pessoa tá brava, mas vai deixar uma mulher mais sensual, mais empoderada. Então, dentro dessa sobrancelha ascendente, a gente tem variações. E dependendo da variação que a gente escolher, do perfil da cliente, aí sim vai definir qual é a imagem que ela vai passar com a sobrancelha ascendente. Então, dentro de cada tipo desses de sobrancelha que eu estou trazendo para vocês, existem várias variações para cada uma delas. E são as variações que vão definir a imagem que a cliente vai estar passando com aquela sobrancelha ou não. Dentro desses formatos, nós também temos a sobrancelha descendente. A descendente, ela é o contrário da ascendente. Isso quer dizer que o arco dela, o ponto 3, a cauda da sobrancelha, ao invés de estar acima do ponto 1, que é o ponto inicial, ela vai estar abaixo do ponto 1, que é aquele famoso olhinho triste, olhinho caído, que a gente vê bastante.
Muitas clientes já vêm com um formato já natural, sendo esse formato descendente. Fica bem complicado para subir o arco ali, a gente precisa trabalhar com uma técnica de visagismo mais avançada, fazer um estudo mais apurado para conseguir valorizar o olhar sem tirar as características naturais dele e não passar tanto essa imagem de olhar triste. Pela curvatura do côncavo também a gente consegue perceber isso. Quando você pega um olho que tem o ponto do côncavo mais para perto da linha central do rosto, mais ou menos como nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Percebem que nessa imagem, o ponto do côncavo, a linha do côncavo, ela tá mais perto da parte do nariz, ali do ponto 1 das sobrancelhas. E a pálpebra não tá centralizada, esse ponto alto não tá no meio, alinhado com a íris do olho ali. Então ele tá mais para a linha de dentro. Todo o restante da pálpebra, ele vai descendente, ele vai caindo e vai se direcionando. Se a gente traçar uma linha reta, ele vai direcionar lá para o lóbulo da orelha. Isso traz uma característica de sobrancelha descendente. E os pelinhos tendem a crescer seguindo esse formato. Então, se eu for modificar essa sobrancelha, eu vou ter que arrancar esses pelos e na parte de cima, para deixar ela ascendente, não tem nada. Então é aqui que muitos profissionais acabam encurtando as sobrancelhas, deixando a sobrancelha com a cauda muito curtinha e fora do padrão do formato do rosto da cliente. É um tipo de sobrancelha bem difícil para a gente harmonizar. E uma coisa que eu acho muito interessante não é a gente querer tirar totalmente essa característica do olhar, mas suavizar ela. Porque se nós avaliarmos um todo na cliente, no rosto dela, no formato, na estrutura óssea dela, formato do nariz, lábios, a postura, o jeito dela sentar, a curvatura, tudo isso é ensinado no visagismo. Eu não vou me aprofundar nisso agora porque não vem ao caso. Mas se nós avaliarmos o todo, essa sobrancelha descendente, ela está acompanhando uma característica geral dessa cliente. Em muitos casos, quando só a sobrancelha está seguindo para essa linha mais introspectiva, muitas clientes acabam optando por fazer botox e tal para poder subir essa cauda, deixar ela mais alta e tirar essa sensação de olhar triste que essa sobrancelha descendente acaba causando. É uma sobrancelha que vocês precisam avaliar bem, desenhar, conversar com a cliente, estudar bastante para não distorcer ela e acabar estragando. Então é bem comum de vir sobrancelhas com características descendentes, características iniciais básicas descendentes, né? E estrutura óssea que leva a uma sobrancelha descendente vir com problemas, já estragada, com falhas, lugares que não crescem mais, e aí a gente tem que entrar com outro tipo de procedimento para poder deixar essa sobrancelha harmônica e dentro do formato dela ideal. Outro formato bem comum de aparecer, que vem muito pra gente trabalhar, são sobrancelhas curtas. Algumas dessas sobrancelhas curtas são devido a erro de design, de formatos que foram tentados adaptar, que é o caso das sobrancelhas descendentes, que acaba-se que a gente, por erro inicial, às vezes a gente está começando e não tem esse conhecimento todo, acaba tirando para querer levantar a sobrancelha e deixar ela curta. A sobrancelha curta é um outro problema para a gente resolver, que aí ou você trabalha com o crescimento dela, ou trabalha com uma rena, uma coloração com uma certa frequência até a sobrancelha crescer. Em alguns casos já foi tirado tantas vezes ela curta que ela já não cresce mais, e aí a gente acaba indo para uma micropigmentação, para uma fio a fio, para outras técnicas. Mas essa sobrancelha curta, a ilusão que ela traz para a cliente, para o rosto, né, para a imagem de quem vê, é que a sobrancelha está pequena demais para o tamanho do rosto. Porque quando eu tenho uma sobrancelha curta, a projeção do rosto para fora acaba sendo maior. Então, como eu tenho um espaço maior sobrando limpo para fora do rosto, a sensação que dá quando a gente olha para uma sobrancelha curta é que o rosto está muito largo, que ele está muito grande para aquela sobrancelha, porque a sobrancelha está muito pequena. Então, assim, toda vez que eu tenho um objeto muito grande e um objeto pequeno junto, o grande parece ser mais grande e o pequeno parece ser mais pequeno. É aquela pegada do contraste que a gente já falou várias vezes com relação às cores. Quanto maior for a distância entre uma cor e outra, preto, branco, eu vou ter um contraste maior do preto para o bege ou do
do cinza para o branco eu já vou ter contraste menor. Isso também acontece com tamanhos, não é só com cores que a gente tem essa diferenciação de contraste. Então, toda vez que eu tenho uma sobrancelha curta, pequena, a sensação que dá e a imagem que passa é que o rosto está muito grande e muito largo para essa sobrancelha, quando na verdade, se você for tirar as medidas, você vai ver que o problema está ali na sobrancelha. Vou deixar uma imagem aqui também para vocês observarem de uma sobrancelha curta. Percebam que a sensação que dá é que a parte que o rosto está muito redondo, que ele está muito largo para o tamanho da sobrancelha. Se essa sobrancelha tivesse uma cauda um pouco mais longa, ajustada certinha para o formato de rosto e para o formato de olho, essa sensação iria passar totalmente e a gente teria um rosto mais fino, um rosto mais simétrico, com traços mais leves, mais suaves. Não que os rostos largos não sejam bonitos, mas a sobrancelha para o rosto largo precisa estar adaptada para aquele formato de rosto, para que a gente tenha realmente a imagem e a proporção que o rosto está passando. Outro formato padrão de sobrancelhas que vem são as sobrancelhas angulosas. E por mais que vocês possam imaginar que não, é um desejo muito grande da maioria quando chega para fazer um design de sobrancelhas, para remodelar, fazer um estudo do que seria ideal para elas, uma consultoria. Eu vejo muito, eu recebo muita cliente querendo uma sobrancelha angulosa. Nesse formato de sobrancelhas, o ponto 3, que é o ponto alto das sobrancelhas, esse pontinho que levanta ela, ele é mais alto do que o normal. Ele tá, quando você traça as linhas padrões para uma sobrancelha, esse ponto sempre vai ficar acima do padrão. E ele traz um olhar sensual e muitas vezes, quando ele não for bem executado, ele pode trazer um ar bem maquiavélico para o rosto. Um exemplo bem claro desse tipo de sobrancelha que eu uso muito para explicar para as clientes na consultoria são as princesas da Disney. Se você analisar os contos de fadas, as vilãs, elas sempre vão ter uma sobrancelha mais fina e com esse ponto 3, que é o arco da sobrancelha, o ângulo dela, acima da linha padrão, que traz aquela levantada bem alta na sobrancelha. Ao contrário da mocinha, da princesinha ali, da indefesa, que tem aquela sobrancelha mais retinha, mais suave, muitas vezes até levemente curvada para baixo, para trazer aquela sensação de ingenuidade, de fragilidade, ao contrário das bruxas. A Malévola e a Cruella de Vil são exemplos nítidos desse tipo de sobrancelha. Eu vou deixar uma fotinha aqui. Olhem observem a Cruella de Vil. Olha a sobrancelha dela. O ponto 3 da sobrancelha dela está extremamente arqueado, é uma sobrancelha mais fina e com o ponto acima da linha, bem acima da linha. Olha o tamanho, o espaço de pálpebra que ela tem. A Malévola também, ó. A Malévola, a primeira, a original mesmo, agora estão fazendo muitas modificações nos contos de fadas, na imagem, né, dos personagens dos contos de fadas, mas a Malévola, a primeira, a original, quando você olha para a sobrancelha dela, você vê que ela tem essa sobrancelha super angulosa e que o ponto 3 está bem acima da linha inicial, que traz para ela esse olhar sensual que ela queria passar, né? Ela queria ser a mais bela, a mais bonita, a mais desejada, então ela tem esse apelo sensual muito forte e também traz esse ar maquiavélico para ela, que mostra, né, para quem está assistindo, seja criança ou adulto, ela passa pra gente só pela imagem dela, com essa sobrancelha, que ela é uma pessoa capaz de tudo e de ir até onde for possível para alcançar os objetivos dela, que é essa característica maquiavélica que ela tem. Então, a sobrancelha angulosa, ela tem o poder de trazer sensualidade e empoderamento para a mulher, mas se não for bem executado, se for exagerado de uma forma muito escrachada, vai trazer esse ar maquiavélico e pode se tornar negativo no rosto da cliente, dependendo do que ela faz, dependendo da profissão dela. Então, no visagismo, a gente avalia tudo isso, para não deixar a sobrancelha com uma imagem controversa, a imagem que a pessoa quer passar e que ela precisa passar, porque muitas vezes, né,
por nós sermos muito visuais, o ser humano ele é visual antes de ser verbal, a linguagem visual foi inventada bem antes da linguagem verbal, então essa imagem visual é muito forte para nós. E a sobrancelha, da maneira incorreta, desenhada da forma incorreta, para uma pessoa que precisa passar uma imagem diferente, pode acabar prejudicando o posicionamento dela na vida pessoal ou profissional, pode acabar prejudicando os relacionamentos, acabar atrapalhando essa pessoa no feeling que ela tem com relação às coisas que ela precisa ter no dia a dia. Então nós precisamos ter um conhecimento amplo nesse sentido para avaliar e entender as nossas clientes, entender o que elas desejam passar, para a gente não trazer uma sobrancelha que vai na linha contrária daquilo que ela deseja, que vai na contramão do que ela precisa. Sobrancelhas retas também aparecem muito, e nesse formato de sobrancelhas nós temos um alinhamento do ponto inicial com o ponto final. Percebam na imagem que se a gente traçar uma linha reta, a sobrancelha vai ficar com o ponto inicial e o ponto final praticamente alinhados, e ela também não tem um ângulo muito alto. Essa falta de ângulo e esse alinhamento traz essa característica mais reta para a sobrancelha e deixa o rosto com uma expressividade bem baixa. Acreditem se quiserem, mas em alguns casos é uma sobrancelha ideal. Muitas modelo fotográfico, de cabelo, acabam tendo essa sobrancelha, e isso facilita para que se tenha uma ênfase no que elas estão anunciando. Por exemplo, o cabelo. Uma modelo que vai fazer propaganda para um produto de mechas, por exemplo. Ter uma sobrancelha menos angulosa tira a expressividade excessiva do rosto dela e deixa o foco para o cabelo. Sobrancelhas retas e mais grossas tendem a passar um ar mais robusto, mais rebelde, uma pegada um pouco mais um ar mais forte também. Essas sobrancelhas retas e espessas, agora com a forte chegada e o espaço que o Brow Lamination tem tomado, essa sobrancelha mais reta, mais grossa e escovadinha mais para cima, traz essa rigidez, essa rebeldia e essa força mais colocada na cliente. Mas na questão de expressividade, ela é uma das sobrancelhas, se ela não for espessa e escovadinha, penteada para cima, é a que traz menos expressividade, é uma sobrancelha mais neutra. E quando ela tá assim, a gente precisa trabalhar outros pontos, ou a gente pode trabalhar outros pontos na imagem que a sobrancelha não vai estar atrapalhando eles, que é o caso que eu mencionei para vocês dos cabelos e o porquê de muitas modelos terem a sobrancelha mais natural, mais reta. Porque como elas são modelos, a sobrancelha delas não pode chamar mais atenção do que o foco da campanha. Então tudo precisa ser avaliado no caso da sobrancelha reta também, e em alguns casos uma sobrancelha reta é sim o ideal. Basta a gente analisar o todo, analisar a cliente, o rosto dela e o que ela faz. Então nem sempre ter uma sobrancelha reta é problema, mesmo que ela não seja uma sobrancelha de expressividade. Em alguns casos a sobrancelha precisa ficar ali quietinha e não mostrar tanto e não falar tanto quanto em outros casos. A sobrancelha gancho, eu arrisco dizer para vocês que é uma das mais complicadas que vem, porque normalmente ela é arredondada, e a sobrancelha gancho, ela, por ser arredondada, ela vem de erros de design, tentativas de arqueamento frustradas, porque para você ter uma sobrancelha arqueada, a gente precisa baixar o ponto 1, subir o ponto 3 e alinhar o ponto 2 da sobrancelha para que a gente tenha uma curvatura, que a gente tenha um angulamento. Na gancho, a tentativa de curvatura foi ali no ponto 3, tirando a sobrancelha na parte de baixo, criando uma entrada ali, o que deixa a sobrancelha com esse aspecto arredondado e muitas vezes o início dela mais grosso, reto, aí quando chega lá no ponto 3, que seria o ponto de arqueamento, dá aquela entrada, aquela entrada meio grosseira ali, deixa arredondado e cria esse aspecto de gancho na sobrancelha. É um caso muito comum de vir e na maioria das vezes são pessoas que nasceram nos anos 80 ou nos anos 90, onde a gente tinha uma variação de moda,
que a sobrancelha ela vai variando entre décadas e décadas. Até se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo para vocês sobre a sobrancelha de cada década para vocês entenderem um pouco mais. Mas o que vem, no meu caso, o que vem muito aqui no estúdio para micropigmentação, que é caso de sobrancelha gancho, são pessoas que nasceram entre os anos 80 e os anos 90, onde a gente tinha uma moda de sobrancelhas, uma sobrancelha mais fina, onde queriam uma sobrancelha mais arqueada. Nós tínhamos várias influências na moda e no cinema que levavam a gente a desejar uma sobrancelha assim. E quanto mais a sobrancelha foi removida ali naquela região, quanto mais tempo a pessoa ficou tirando a sobrancelha naquele formato, mais difícil dela voltar a crescer e mais difícil para a gente conseguir fazer um trabalho também para ajustar essa sobrancelha e readaptar ela para o que a gente está vivendo hoje e para a imagem que a cliente quer passar. E aí, nesses casos, 90% deles a gente tem que acabar fazendo micropigmentação. Ainda bem que nós temos a micropigmentação para resolver esse tipo de problema, né? E a gente acaba tendo que fazer um trabalho nesse sentido para poder corrigir esse formato arredondado, esse formato curvado da sobrancelha. E o maior problema dessa sobrancelha gancho arredondada e curvada é trazer aquele ar envelhecido para o rosto. Ela é uma sobrancelha que pode ser uma pessoa extremamente jovem, que foi vítima de um profissional iniciante, que não estudou, que não buscou entender e simplesmente foi ali, ou de um amador mesmo, amiga, deixa eu tirar a tua sobrancelha aqui, foi lá e tirou, tentou curvar e acabou causando esse erro. Pode ser uma pessoa super jovem. Eu já peguei casos entre 20 e 30 anos que com um rosto jovem, com uma pele jovem e com uma sobrancelha gancho e que estava trazendo um ar extremamente envelhecido para o rosto, cansado, abatido. Então a sobrancelha gancho, infelizmente, não é diferente da sobrancelha reta. Não tem um ponto em que eu posso dizer para vocês que ela é favorável, em que a gente pode aproveitar ela de uma forma positiva, porque normalmente os aspectos que ela traz para o rosto são negativos, são de deixar o olhar distorcido, são de envelhecer, de deixar cansado, a pele cansada. E eu percebo também a postura das clientes que vêm com sobrancelha gancho, o jeito de sentar, o empoderamento e o posicionamento delas também acaba ficando bem abaixo. Recente, eu fiz uma sobrancelha que estava com esse formato e vocês podem ver pelo desenho inicial de design como foi removido na parte de baixo de forma equivocada, e pelos relatos da cliente a remoção foi ainda na adolescência, e como ela deixava o olhar dela triste, cansado, e a cliente também tinha alguns traços mais depressivos, mais de energia mais baixa, tudo causado pela sobrancelha dela. Foi a mudança no comportamento dela, no jeito dela falar, na postura dela, antes de realizar o procedimento e depois do procedimento. Depois que o procedimento foi realizado, a gente tem uma sobrancelha com uma curvatura legal, uma sobrancelha suave. A gente conseguiu corrigir essa entrada que tinha na sobrancelha dela, a forma dela se expressar, dela falar, a postura dela foi gritante a mudança. Assim, eu consegui observar nela, no comportamento dela e até no jeito dela falar dela mesma, a segurança na hora dela falar dela mesma. E essa cliente era uma cliente com sobrepeso. E para vocês terem ideia da gravidade da imagem da sobrancelha e do caos que uma sobrancelha distorcida pode trazer para a vida de uma pessoa, durante a consultoria, um dos relatos dela para mim foi que o formato da sobrancelha dela, no rosto dela, estava incomodando muito mais do que o sobrepeso. Não que ela não tivesse incomodada, mas a sobrancelha estava incomodando mais. Então, olha o quanto é importante a gente avaliar e fazer uma sobrancelha bem feita e adaptar a sobrancelha para nossa cliente. Um erro numa sobrancelha na hora de fazer a remoção pode trazer problemas que vão muito além do relato da cliente e do descontentamento da cliente ali na hora. Terminei o procedimento, a minha cliente demonstrou que ela não ficou satisfeita, que ela não gostou. Isso é o mínimo. As causas e os efeitos desse erro e da imagem distorcida que esse erro de design pode trazer para
para minha cliente se estende além do meu estúdio, além do meu espaço. Ela vai levar isso para a vida dela lá fora. Atrapalha o posicionamento dela, atrapalha o desenvolvimento dela no trabalho, com a família, com os filhos, no geral. Quando vocês entenderem de visagismo, vocês vão ver a importância que isso tem e o quanto o nosso trabalho é importante para um lado positivo e o quanto ele pode ser negativo se a gente fizer ele da maneira errada. E para finalizar, um dos casos também, assim, eu já falei que outros eram difíceis, mas essa é complicadíssima, que é a sobrancelha arco, que é aquela sobrancelha bem arredondada. Ela, em alguns casos, chega a parecer um círculo partido ao meio, sabe? Uma meia-lua. E parece que não, mas vem, gente. E tem muitas pessoas que têm esse formato de sobrancelha. Pra gente que trabalha com sobrancelhas antes de começar, eu pensava, não, isso aí é uma ou outra só, imagina, quem que vai fazer uma sobrancelha assim? E quando você começa a atender, quando você começa a trabalhar e os casos começam a vir pra você, vocês vão perceber como é comum aparecer esse tipo de sobrancelha para vocês consertarem. E é uma das sobrancelhas que dá mais trabalho para ser consertada, porque os ajustes e os encaixes dela são os mais difíceis de fazer e são os formatos que, quando você vai fazer uma micropigmentação, é o formato que você mais vai precisar trabalhar técnicas híbridas, porque em alguns pontos ela tem pelinho e muitas vezes ele é bem fechadinho, concentrado ali naquele ponto. Em outros ela é aquela sobrancelha carequinha que não tem nada, ou tem aquele pelinho bem fininho que está começando a querer crescer. Então é um caso assim que muitas vezes fazer uma única técnica não resolve. A gente precisa fazer. Já aconteceu comigo de ter que fazer tratamento, estímulo de crescimento do pelo, para depois entrar com a micropigmentação para conseguir fazer uma técnica mais natural, para conseguir passar um pouco de realismo com a sobrancelha. Ou então acabar fazendo uma shadow ali. É uma sobrancelha que demanda bem mais retoque quando a gente faz, porque onde não tem nada, onde ela foi tirada totalmente, que ela tá carequinha ali, a tinta fica mais exposta. E quanto mais exposta essa tinta fica, mais fácil dela desbotar, mais a cor vai degradando, e a diferença de onde tem pelo, onde não tem pelo fica muito mais nítida. Então é uma sobrancelha que demanda muito mais manutenção até a gente conseguir ajustar e deixar ela ok. É possível sim recuperar esse tipo de sobrancelha, desde que a cliente tenha paciência e que você siga uma linha de tratamento, que você trace um tratamento para essa cliente, ela faça certinho o que você for orientando e você oriente ela da maneira correta também, ela não fique mexendo e tenha paciência para que o processo todo possa acontecer. Essa sobrancelha arredondada, diferente da gancho, a gancho é mais comum para pessoas dos anos 80 e dos anos 90. A arredondada vai um pouquinho mais para trás, lá nos anos 60. Nos anos 60 era muito comum essa sobrancelha mais fina e mais arredondada. Nós temos várias celebridades que tinham esse tipo de sobrancelha, foram percursoras desse tipo de sobrancelhas. Uma delas foi a criadora da mini saia, que foi a modelo Twig, que tinha essa sobrancelha bem arredondada e dava uma ênfase muito grande para os cílios, mas era essa sobrancelha redonda. Então, a maioria das clientes que nasceram nos anos 60 acabaram seguindo uma tendência, né, dessas personalidades, modelos, atrizes, que tinham essa sobrancelha mais arredondada. E assim como hoje a gente tem aí as blogueiras, as influencers, e a gente se deixa influenciar por elas, e elas ditam muitas coisas da moda, tanto o vestuário, o cabelo, maquiagem, o preenchimento. Então hoje nós temos algumas coisas que são características dos nossos anos. Lá nos anos 60 elas tinham essa sobrancelha arredondada e muitas clientes na juventude, jovens, adolescentes ali, se inspiravam nelas. E hoje, como a sobrancelha evoluiu e mudou, essas clientes estão buscando remodelar as suas sobrancelhas, elas estão tendo a necessidade de remodelar as sobrancelhas, porque essa sobrancelha não está mais compatível com a imagem que elas querem passar. Então, a imagem que uma sobrancelha arredondada passava lá nos anos 60 não é mais a mesma imagem que ela passa hoje dentro do que a gente vive de tecnologia, de maquiagem, enfim, como um todo. E esses foram os principais tipos de sobrancelhas e os que mais aparecem pra gente no dia a dia, pra gente fazer alterações e retrabalhar. A importância do visagismo na hora da definição dessas sobrancelhas é gigantesca.
Então eu aconselho vocês a estudarem mais, se aprofundarem mais. E se vocês quiserem vídeos sobre visagismo, a gente pode fazer também, pode deixar aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, vai ser um prazer te responder. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre os principais tipos de sobrancelhas, sobrancelhas básicas. E se você quiser aprender mais sobre sobrancelhas e micropigmentação, se inscreve aqui no canal, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo.